Olá! O que será que a integridade de um segredo pessoal tem a ver com o destino de uma nação inteira? Pois é, hoje a gente vai explorar essa conexão, que pode parecer surpreendente. Vamos mergulhar em 4 textos antigos para desvendar como a ideia de justiça funciona em todas as escalas, sabe? Do cósmico ao superpessoal, tecendo um fio que une o julgamento divino à nossa vida de todo dia. Bom, o nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa com uma profecia bem dramática sobre a ruína de uma nação. Depois, vamos subir para um tribunal cósmico para entender a responsabilidade de quem tem o poder. Daí, a gente aterrissa num guia prático para a vida em comunidade. E, por fim, focamos no poder da integridade pessoal. No final, a gente junta todas essas peças para enxergar o quadro completo. Vamos lá? Então, para começar, nossa primeira fonte já nos joga direto no meio de uma baita crise nacional. É uma profecia de destruição que anuncia consequências assim, devastadoras para a nação de Judá. Olha, o texto aqui não alivia nem um pouco. Ele já abre com uma profecia avassaladora, um desastre tão grande que só de ouvir falar dele os ouvidos chegariam a zunir. Sabe, não é uma advertência qualquer, uma coisinha sutil. É uma declaração bem clara, na lata, de que as atitudes daquela nação acabaram provocando um julgamento que era iminente e, olha, terrível. Mas a mensagem não vem só com palavras, não. O profeta é instruído a fazer um ato simbólico muito poderoso, uma verdadeira performance pública, pensada para ser inesquecível. É um passo a passo. Comprar uma botija, reunir os líderes, proclamar a profecia e, por fim, o grande ato: quebrar a botija na frente de todo mundo. E aqui está o ponto central. O ato de quebrar a botija transforma a ideia abstrata de julgamento numa imagem, nossa, muito visceral e concreta. A quebra é final, é irreversível. Ela demonstra, de um jeito que ninguém pode negar, a gravidade das injustiças cometidas e o quanto as consequências eram inevitáveis. Agora, saindo da destruição de uma nação aqui na Terra, a nossa próxima fonte leva a gente para uma escala, uau, cósmica. Vamos ver o julgamento não mais como um evento histórico, mas como um princípio fundamental que governa o próprio universo. Aqui, o salmista nos coloca bem no meio de uma cena de tribunal divino. De um lado, como a gente vê na balança, estão os deveres sagrados de qualquer autoridade: defender os fracos, os pobres. Do outro, uma acusação pesadíssima sobre as suas falhas: julgar com injustiça e favorecer os poderosos. É um confronto direto entre o ideal de justiça e a realidade dura da corrupção. Essa é a exigência central do Salmo, um mandato que ecoa através do tempo. E não é um pedido vago por bom comportamento, não. É uma ordem específica, urgente, para proteger ativamente quem é mais vulnerável. A justiça nesse tribunal cósmico é definida pelo jeito que se trata quem não tem poder. A implicação disso aqui é impressionante. O Salmo 82 sugere que quando o poder ignora a justiça, não são só as pessoas que sofrem, os próprios alicerces do mundo ficam abalados. A justiça deixa de ser só uma política social e se torna um pilar que sustenta a própria ordem do universo. Ok, a gente já viu a injustiça abalando nações e até o cosmos. Agora, vamos explorar a resposta para isso. Um texto do Novo Testamento nos oferece um modelo prático focado em construir uma comunidade que seja justamente a alternativa a esse caos. A carta aos Tessalonicenses é quase um guia prático, sabe? Em vez de focar só nos grandes julgamentos, ela dá uma lista de atitudes para o dia a dia. É interessante notar como a ênfase muda do julgamento divino para as pequenas interações que juntas sustentam uma sociedade saudável e justa. E toda essa ética de comunidade é construída em torno dessa ideia central: ser filhos da luz. A questão não é só seguir regras, mas incorporar um jeito de ser que é transparente, consciente e, no fundo, alinhado com o bem. E aqui, gente, a gente tem um ponto de virada fundamental na nossa análise. Pensa bem, a comunidade deixa de ser só um alvo passivo esperando um julgamento que vem de fora. Não, a coisa muda. Ela é chamada para ser a criadora, a protagonista na construção de um ambiente ético. Então a justiça já não é mais aquela coisa imposta de cima para baixo, sabe? Ela vira algo que é cultivado, que nasce de dentro para fora, quase como se fosse um jardim mesmo. Agora, vamos dar um zoom máximo. Da comunidade, a gente entra no campo superpessoal das interações um a um. É aqui que a justiça é testada de verdade, não em grandes tribunais, mas em momentos de conflito e confiança. O livro de Provérbios nos dá essa pérola de sabedoria prática sobre discrição.
Pode até parecer um conselho simples, mas carrega uma verdade muito profunda sobre como a confiança e a integridade pessoal são a base da justiça nos relacionamentos. O texto descreve um processo bem claro e direto, um tipo de microcódigo de justiça para conflitos pessoais. Primeiro, a briga. Segundo, a resolução direta, só entre os envolvidos. E terceiro, o passo crucial, manter a confidencialidade, não trair a confiança que foi estabelecida ali. E aqui está a conexão final. Esse pequeno ato de guardar um segredo conecta a justiça em larga escala à confiança vital entre duas pessoas. A capacidade de uma sociedade funcionar de forma justa depende, no fim das contas, de milhões de pequenos atos de integridade como este, que vão tecendo a confiança que nos une. Bom, agora é hora de dar um passo para trás e olhar a tapeçaria completa. Vamos ver como esses 4 fios, de épocas e escalas tão diferentes, se entrelaçam e criam uma imagem única e multifacetada do que realmente significa justiça. Essa tabela resume perfeitamente a nossa jornada. A gente vê como o chamado à justiça opera em todos os níveis, da responsabilidade de uma nação inteira, passando pela prestação de contas do poder, pela saúde da comunidade local, até chegar à integridade de uma única pessoa. Cada nível depende do outro. A grande conclusão é esse fio condutor que une tudo. Existe uma linha direta que conecta a integridade pessoal, a saúde da comunidade e a ordem cósmica. A justiça em grande escala é construída sobre o fundamento da retidão individual. Um simplesmente não pode existir sem o outro. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final para o nosso mundo de hoje. No meio de sistemas tão complexos de desafios globais, como é que essa conexão antiga entre a integridade pessoal e a justiça pública ressoa atualmente? De que forma as pequenas escolhas de integridade, muitas vezes invisíveis, ainda podem ser a base para um mundo mais justo para todos? Fica aí uma questão para a gente pensar.